Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento: Village Marcas e Patentes, Optson, Bredas Sistemas, Unimed Marília, Univem, Colégio Cristo Rei, E-Produtiva, DDC Comunicação, Hércules, Cacau Foods, Assim, JDP Telecom, CIM Corretora de Seguros. Olá a todos que acompanham o nosso Café com Pipoca, agora na nossa versão estendida da web, continuando esse bate-papo cultural com meu amigo jornalista e historiador Fernando Pedro de Andrade. Muito obrigado pela presença, ter vindo de Pompeia para acompanhar aqui o nosso programa. Eu moro em Marília. Já está morando em Marília, né? Mas esse seu momento inicial, na época que você estava em Pompeia, foi quando você começou a ter os seus primeiros contatos ali com a colônia. É. Uhum. Como que eu tive contato com a colônia? Eu frequentei uma igreja lá em Pompeia, chamada Hollens. E ela é muito ligada à colônia japonesa, época do pastor Masao Sugihara. Aí eu casei com uma descendente, fui para o Japão, fiquei 19 anos. 19 anos lá, e hoje você fala bem o Nihongo, né, o japonês. Obrigado. E como que foi, conta um pouquinho esse período de Dekasege, né, como um imigrante trabalhando em terras nipônicas. Eu fui para o Japão, como acho que todo brasileiro vai, cheio de sonhos, para encarar uma fábrica. Mas eu não tinha a menor vocação para aquilo. Não adiantava, eu não nasci para trabalhar em fábrica. Aí eu sou descendente de espanhol, não tenho nada de japonês. E tem aula de espanhol na TV japonesa. Sim, isso. NHK. Vários idiomas, né? Menos português. Na portuguesa somente era na rádio, ainda estava na briga de trazer na TV. Não tinha. Aí eu vi na TV e falei, poxa vida, eu vou aprender a falar essa língua. Aí eu comecei a assistir às aulas, você lembra que era quarta-feira de manhã ou quarta-feira à noite. Dependendo do turno de serviço que eu estava, ou eu assistia à noite ou eu via de manhã. E através das aulas de espanhol da TV japonesa foi que eu aprendi a falar japonês. E eu vou te falar uma coisa, eu andava a Tóquio como se eu andasse Marília ou Pompeia. Eu sentia uma cidade minha, aquela cidade. Eu gosto muito de Tóquio. E dentro desse período também houve até a questão do acidente de trabalho, né? Você acabou... Teve. Eu acabei perdendo um olho no acidente de trabalho. Uma lâmina de espuma cortou a córnea. Só isso? Só isso. Mas a vida segue, não dá pra gente parar pra se lamentar, não. Você tem que tocar a vida em frente. E interessante que depois, né, um período tão longo, você volta pro Brasil e aí você vai fazer o curso de História. O que te motivou isso? Eu tenho uma tia que é da última turma de História da Unesp, de Marília. E eu tive uma influência muito grande na parte de História. Eu gosto muito de História. Hemingway fala que o homem é casado com a paz e tem a guerra por amante. Eu sou casado com a história e tenho jornalismo por amante. Eu não consigo me desvencilhar das duas coisas. Sou apaixonado por história. Entendi. Bom, e Hemingway tinha muitas boas histórias para contar, lá de Cuba, né? Isso. Né? Então, aí você usa, né, um pouco desse conhecimento, dessa paixão sua pelo jornalismo, para criar o Conexão Marília, onde você faz uma ponte, acaba fazendo uma conexão entre Marília, na verdade, ou região, né, digamos assim, e Japão. E como que é? Uma coisa, o Conexão, ele está no ar hoje, porque, bom, tenho eu ali, mas tem duas pessoas atrás, fundamentais, que é a Cauano, Elisa Cauano, né? E o Ricardo Goto, que você conhece bem, né? E de uma forma ou de outra me dão todo o suporte necessário. Né? Eu posso estar na rua tranquilo, que se o site der algum problema, eu ligo o Ricardo, pelo amor de Deus, bote no ar. Ele vai lá e resolve. E como tem sido essa experiência de levar conhecimento para as pessoas dentro de um segmento muito específico, né? A gente paga um preço, né? A gente paga o preço em público de audiência. Minha audiência não é grande, é mais ou menos 200 leitores por dia.
mas é um público que eu trabalho focado. É aquele público que eu quero atingir e aquele público que eu atinjo. E ele vai adquirir o conhecimento. Engraçado que você pega meu Facebook, lista de aniversário, tem hora que no lugar de parabéns eu quero pôr Omedetou. De tanto Nikkei que faz parte dele. Bom, e quando a gente está falando, né, de jornalismo, também tem um viés da história. E aí a gente entra a história da imigração japonesa, especificamente aqui para a nossa região. Você já falou dos primeiros, né, das primeiras famílias que vieram até antes da fundação da cidade. Isso. Mas também tem um período ali da Segunda Guerra, onde acontece um caso que foi até da Shindo Himei. O que foi a Shindo Himei, né, aqui no Brasil? E não aconteceu só no Brasil. Não, veja bem, a Shindo Himei, ela vai ter o foco aqui na nossa região, né? Ela... abordado até no livro do Fernando Meirelles, Moraes, Corações Sujos. Ela vai começar a coisa a pegar fogo mesmo no assassinato do senhor Isobe, então presidente Bratak, né? E existe os vitoristas e o derrotista. E estavam na vitória japonesa e aqueles que eram mais realistas. Mas aí a gente vai cair um pouco na questão do isolamento imposto à colônia pelo então presidente Getúlio Vargas, que vai proibir que a colônia se reúna, que vai proibir uma série de coisas, que vai dificultar a colônia ter um tipo de informação verdadeira, né? E isso vai gerar o surgimento da Shindo Himei. Talvez um dos fatos mais marcantes que nós vamos ter vai acontecer lá em Oswaldo Cruz, quando um japonês vai ser arrastado a cavalo pela rua da cidade, né? E a Shindo Himei, ela tem algumas passagens interessantes. Você sabe o que a Shindo Himei tem a ver com carnaval? Não, o que tem a ver com carnaval? Tá. No Rio tem aquele cordão no bola 7, que a bandeira ela é branca com a bola preta no meio. No tempo da Shindo Himei era foto preto e branco. Então eles falavam que a bandeira japonesa estava hasteada no Rio. Olha só. E que o Brasil tinha se rendido ao Japão. Então, e aí eles mostravam a foto do bola 7 como a bandeira japonesa. Quase que um fake news, né? Um fake news acontecendo lá décadas atrás. Agora, talvez uma das partes mais cruéis da Shindo Himei, não só a parte de suicídio, que eles obrigavam a pessoa ou se matar ou era assassinada, é a parte que eles falavam que os navios japoneses estavam vindo buscar os imigrantes para levar de volta. Então muita gente foi até o porto e ficou esperando navios que não chegaram. Entendi. Então essa acho que é a parte mais triste, é quando eles impõem uma falsa esperança de que os navios estão vindo buscá-los para povoar ilhas conquistadas durante a guerra. O que não ocorreu, e isso não ocorreu. Isso acho que foi muito triste. A gente está falando do período, né, onde a comunicação era muito restrita e automaticamente, né, você pode ser manipulável. Então, as crenças, né, das pessoas é algo que até hoje, na verdade, pleno século XXI, ainda acontece. Você acredita em algo e divulga aquilo como verdadeiro. Né? E isso teve um impacto, acho que grande, né, em todo, acho que as famílias mais antigas, inclusive a minha também, temos aí alguns fatos relacionados a isso, mas não cabe bem a essa nossa entrevista. Feito esse período, né, de superação, há um momento onde, de fato, né, acho que passa os imigrantes inicialmente que pretendiam ganhar a vida aqui para retornar para o Japão, como são os decassegues no começo do nosso movimento, que vão para o Japão querendo retornar e no final acabam ficando, cada um criando raízes. Você pegou um ponto legal, o movimento decassegue. Eu vivi esse movimento no auge. No começo dos anos 90, dos anos 80 e começo dos 90. Eu vivi esse movimento de 91 a 2010. Eu vi o surgimento de jornais, revistas, rádios, atendimento em português. Cartões telefônicos. Vendi cartões telefônicos, trabalhei em companhia telefônica. A gente viveu toda uma época de... Ainda mais eu que não sou descendente.
foi uma coisa que o movimento Decafeg marcou muito a história das relações Brasil-Japão. A nossa região tinha cidades ali em Shizuoka, por exemplo, que era cheio de gente de Marília, Tupã, Bastos. Tinha time de futebol chamado Bastos. Olha só. Tem empreiteira chamada Bastos por causa da cidade. Então a nossa região, ela viveu o movimento Decafeg, inclusive o terremoto. Lá em Kobe, né? Quando morreu pessoas na nossa região. Então nós vivemos muito na pele o que foi o movimento Decafeg. E vou te falar uma coisa, quem passa de 10 anos cria raiz. Verdade, né? Não tem como, eu acho que a possibilidade da pessoa acabar ficando definitivamente ali, não é bem maior, não é? Porque até pela questão de se perder a referência da terra natal, né? Eu acho que é interessante isso que você aborda, porque quando você sai daqui, fica em qualquer outro país que você ficar muitos anos, aquele momento, aquelas pessoas ficam congeladas, né? Aquele momento, aquela sua sobrinha que era pequena, aquele seu amigo que ainda era solteiro, e aí você passa a sua vida, anos, quando você retorna, tudo isso mudou e você se sente deslocado. Eu acho que o pior é quando você perde alguém. Eu te falo porque eu passei por isso. Quando eu perdi minha avó. E você não tem o que fazer. Você está longe, não dá para estar retornando, né? E você vai ficar com aquela imagem que você tem dela. E faz parte da vida. Mas é um preço alto que você paga. E eu paguei esse preço por ter vivido esses 19 anos. Eu não vi meus filhos crescerem. Meus filhos ficaram com a minha família lá em Pompeia, com a minha irmã, minha mãe, meu cunhado. Então você acaba pagando um preço alto. Toda escolha tem uma renúncia, né? Faz parte da vida, né? Hoje eu toco meu... Né, da vida. A gente faz parte da história, é uma história que me ajuda hoje a tocar o meu negócio. Eu corro a semana inteira para cima e para baixo. E assim a gente vai, faz parte. Né? Todo esse movimento, tudo isso que você está deixando, também fica um legado que serve também para as próximas gerações que acompanham, né, o Nikkei Club daqui, até de outros lugares também, do Brasil inteiro, para que possam acompanhar e não deixar morrer tudo isso que foi criado. Me preocupa muito, conversando com algumas pessoas da região, é que nós vemos alguns kaikans, né, como são chamados, bunka senta, né? Essas associações. Uma debandada de jovens. Né? O jovem não tem espaço, o jovem sai. Daqui 10, 20 anos nós vamos ter kaikan num monte de lugar por aí. E não estamos longe disso não. Mas o que eu acredito, né, que vai ser, por outro lado, a gente vê muitas pessoas não descendentes por causa da cultura pop, né, por causa dos mangás, dos animes, estudando o idioma. Quer dizer, a gente está tendo uma certa migração no sentido daquelas pessoas, talvez os descendentes estarem mais se desligando, enquanto outros não descendentes conhecendo muito. Nós vamos ter o Kappakai aí agora, né? Quando que vai ser? Daqui 18 dias. Opa, vamos ver. Deve estar lá presente, vamos ver se vai dar tempo de estar no ar, mas... Eu não sei. E onde que vai ser? Vai ser no Kaikan, ali na Lime Costa. Aqui de Marília. Aqui de Marília. Fica o convite aberto para todo mundo da região, porque temos quase mais de 1 milhão de pessoas acompanhando. Agora. O ano passado foi muito bom, e esse ano é a divulgação da cultura jovem japonesa. O Japan Fest, ele divulga a cultura como um todo. O Undokai divulga as competições, o convívio em família, e o Kappakai, ele é voltado ao público jovem, e o Bon Odori é mais do pessoal de idade, mas está todo mundo convidado. Que ótimo. Agradeço aí por essa entrevista, né, Fernando, que fica registrado também como que vai ficar aí na internet e vai ficar registrado, acho que para as próximas gerações, creia, pode ter certeza. Você sabe que, só para terminar, eu fotografo muito os eventos da colônia.
E me perguntaram, por que eu fotografo tanto? Eu falei, gente, aí não é coisa de jornalista, é coisa de historiador. São as provas primárias. O pessoal que vai vir nas futuras gerações vão precisar de material de estudo. Então eles vão encontrar que eu vou levar, inclusive, os arquivos para o Nikkei. Eles vão encontrar esses álbuns com quem fez, com quem participou, quem ganhou medalha, quem ganhou troféu, e vão conseguir manter viva a história da colônia japonesa em Marília. Vindo de uma pessoa não descendente, e isso significa o quanto, na verdade, a cultura ela não tem raça, ela não tem divisões, simplesmente somos todos um só. Muito obrigado, Fernando, e espero que vocês tenham apreciado um pouquinho desse bate-papo cultural, e até o próximo Café com Pipoca. Tchau! Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento: Village Marcas e Patentes, Opson, Bredas Sistemas, Unimed Marília, Univem, Colégio Cristo Rei, E-Produtiva, DDC Comunicação, Hércules, Cacau Foods, Assim, JDP Telecom, CIM Corretora de Seguros.